E aí, pessoal, tudo bem? E no vídeo de hoje vou esclarecer uma das dúvidas mais comuns de quem é cristão. Será que beber é pecado? E se eu beber moderadamente? Será que posso ou vou estar desagradando a Deus? Vou mostrar para vocês, com base no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e tenho certeza de que ao final deste vídeo você terá uma opinião concreta sobre esse assunto. Quando me converti há 15 anos, quando Jesus entrou na minha vida, eu entendi que o cristão não deve beber. Mas, na época, eu não sabia dar uma resposta clara para as pessoas. Muita gente perguntava: quer dizer que agora você não bebe mais? As pessoas, muitas vezes, acham que ser cristão é apenas deixar de beber ou parar de ir a festas. Respondi: não, eu não bebo mais porque não sinto vontade. Mas, como disse, não sabia justificar isso biblicamente. Por isso, tenho certeza de que este vídeo será muito útil para você. Se ainda não se inscreveu no meu canal, clique aqui embaixo em inscrever-se para receber os próximos vídeos. Do lado, vai aparecer o símbolo de um sino. Clique nele também para receber as notificações direto no celular. Esses dias, um rapaz me perguntou o seguinte: pastor, em Efésios capítulo 5, diz que não devemos nos embriagar. Isso significa que posso beber moderadamente. Essa passagem está em Efésios, capítulo 5, versículo 18, e diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Primeiro, quero deixar algo bem claro. A Bíblia não proíbe o consumo de bebida alcoólica. O que a Bíblia faz é alertar contra a embriaguez. Esse versículo deixa claro que não devemos nos embriagar, porque isso leva à libertinagem. A pessoa embriagada faz coisas que não faria normalmente, abusando da liberdade que Deus deu. Por isso, a Bíblia nos ensina a sermos sóbrios e vigilantes para não cairmos em tentação. A bebida pode ser uma porta de entrada para outros pecados. Vou ler para vocês 3 versículos do Antigo Testamento e depois uma passagem do Novo Testamento, para mostrar que a embriaguez é condenada por Deus. Primeiro versículo, Provérbios capítulo 20, versículo 1. O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Aqui, a mensagem é clara. Não devemos nos deixar dominar pela bebida. Não está dizendo que é pecado beber, mas alerta que é perigoso. Pense nas histórias de pessoas que beberam demais e acabaram causando escândalos, caindo pela rua ou provocando brigas. Infelizmente, já ouvi sobre um pastor que morreu de cirrose. Ele conhecia a palavra de Deus, mas, em um momento de fraqueza, começou a beber e acabou dominado pela bebida. Segundo versículo, Provérbios, capítulo 21, versículo 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Aqui, o alerta é contra amar os prazeres acima de tudo. O versículo não diz que é pecado beber, mas nos ensina que amar a bebida pode levar à ruína. Note que o vinho, bebida, e o azeite, comida, estão colocados no mesmo patamar. Ou seja, o versículo está nos ensinando que os prazeres desta terra não podem ser nosso objetivo principal. Terceiro versículo, Provérbios, capítulo 23, versículo 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Novamente, o alerta é claro. Tanto a embriaguez quanto a gula são condenadas. Alguns dizem que cristãos deixam de beber, mas comem demais. Isso também está errado, pois a Bíblia condena ambos. Aqui, não se fala sobre quem bebe moderadamente, mas sobre quem exagera. Por outro lado, a Bíblia também mostra que o vinho pode ser um símbolo de alegria. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 7, está escrito: portanto, vá, coma com prazer a sua comida,
e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Perceba que o vinho é descrito como algo que traz alegria. Como uma recompensa divina, o vinho é sinônimo de alegria. E vou ler para vocês o próximo capítulo que diz: o banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Perceba que não existe uma proibição clara em relação ao vinho. Pelo contrário, aqui o vinho está associado a momentos de alegria e diversão. Talvez você esteja se perguntando: e no Novo Testamento? É verdade. No Novo Testamento, Jesus transformou água em vinho, e na Santa Ceia ele provavelmente bebeu vinho. Vou mostrar para você. Em Mateus capítulo 26 está escrito: em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Perceba que Jesus disse que não beberia mais do fruto da videira, ou seja, do vinho, até aquele dia no reino de Deus. Além disso, no Novo Testamento, vemos o apóstolo Paulo repreendendo as pessoas que estavam se embriagando com vinho durante a ceia. Isso é errado, mas tudo indica que Jesus havia bebido vinho, e não há nada de errado nisso. A questão é, o vinho daquela época não era igual ao vinho de hoje. Naquele tempo, o vinho tinha menos fermentação e muitas vezes era consumido porque a água não tinha o tratamento adequado. Não havia saneamento básico como temos hoje, e tomar vinho era uma forma mais segura de evitar contaminação por vírus e bactérias. No entanto, não é correto afirmar que o vinho daquela época não tinha fermentação, assim como não é correto dizer que ele era igual ao vinho de hoje. Certamente, ele continha muito menos álcool do que os vinhos modernos. Por exemplo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo recomendou a Timóteo: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Perceba que em momento algum a Bíblia proíbe o vinho. Agora talvez você pense: glória a Deus, posso tomar à vontade, abrir uma latinha de cerveja e beber o quanto quiser. Mas aí vem a questão. Existem limites que devemos obedecer. A verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas viver nos limites estabelecidos por Deus. Veja no Jardim do Éden. Deus colocou limites para Adão e Eva, dizendo: vocês podem desfrutar do que quiserem, mas dessa árvore não podem comer. No Antigo e no Novo Testamento, sempre houve limites, e o primeiro limite da liberdade cristã está em 1 Coríntios, capítulo 8. Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem conhecimento, comendo no templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos. Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Perceba que existe liberdade, mas ela não pode se tornar pedra de tropeço para os fracos. Talvez você já tenha concluído: posso beber um pouco de vinho ou cerveja desde que não me embriague. Mas se você fizer isso perto de alguém com fé mais fraca, essa pessoa pode pensar: se fulano está bebendo, eu também posso. O problema é que você tem controle, mas a outra pessoa pode não ter. Assim você está pecando porque está levando essa pessoa a tropeçar. O mesmo vale para o testemunho público. Se você beber em um bar ou restaurante e alguém souber que você é cristão, essa pessoa pode pensar: mas ele é crente e está bebendo. No Brasil há uma cultura de que quem bebe é do mundo e quem segue a palavra de Deus não bebe. Por isso, beber publicamente pode prejudicar a conversão de outros. A liberdade cristã está limitada pelo amor ao próximo.
Você não deve prejudicar nem os que são do mundo, nem os da família da fé. Outra coisa importante é entender o seu limite. Veja o que está em 1 Coríntios, capítulo 6. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Algumas pessoas bebem um pouco de cerveja e já perdem o controle. Outras, com apenas um gole, já começam a se envolver em comportamentos errados. Se você sabe que algo pode levá-lo ao pecado, é melhor fugir. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, não se deixem escravizar novamente por um jugo de escravidão. Não deixe que nada te domine, porque isso é pecado. Concluindo, não devemos nos embriagar, mas nos encher do Espírito Santo. Busque as coisas de Deus, encha-se da presença do Senhor e mantenha-se sóbrio para não ser enganado pelo diabo. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.